E aqui a gente vai ver um cara mais preocupado com as ações dos sujeitos. Não só a influência que os sujeitos sofrem, mas também as ações dos sujeitos e os sentidos dessas ações. O Weber tem um conceito primordial que é muito importante também, é o conceito de ações sociais. Seria fácil se eu chegasse aqui e apresentasse o Weber e já saísse falando de ações sociais e definindo esse conceito, mas não seria tão bem construído. A gente não conseguiria entender de forma tão prática, de forma tão dinâmica. Então vamos lá com calma, porque se a gente entender uma outra teoria do Weber chamada de desencantamento do mundo ou desencantamento do universo, tu vai entender o conceito de ações sociais de maneira muito mais facilitada. Vamos tentar então. Ó, desencantamento do mundo. Essa teoria, pessoal, é como o Weber vai tentar analisar um processo que a gente pode definir como o processo de racionalização moderna. O processo de racionalização característico da modernidade. Quando Weber fala em racionalização, o processo de racionalização característico da modernidade, ele está falando de um processo em que nós, seres humanos, estamos nos tornando mais calculistas. Nós vamos nos tornando mais calculistas. Por quê? Isso acontece, segundo Weber, como consequência de alguns processos que ele vai analisar numa obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que ele vai perceber? Ele vai analisar o processo de racionalização da mentalidade humana na modernidade a partir da Idade Moderna, o processo que nos torna sujeitos mais calculistas. E uma das grandes teorias do Max Weber é que o nosso processo de tornarmos-nos, mais racionais e mais calculistas, isso advém principalmente do fortalecimento do calvinismo e do capitalismo. O Weber analisa a interconexão entre o fortalecimento da religião calvinista e a nova ética que o calvinismo experimentava e desenvolvia no início da Idade Moderna, lembrando que o calvinismo é uma das vertentes das religiões protestantes que começam com a reforma protestante luterana em 1517, daí temos o calvinismo, temos o anglicanismo e assim por diante. Então o calvinismo é uma vertente do protestantismo que tinha na ideia do acúmulo de dinheiro mesmo e o trabalho disciplinado, o trabalho sério, a ideia de guardar dinheiro e a segurança, não sei o que, tinham uma base ética muito forte no calvinismo. E o Weber foi percebendo que o calvinismo ele representa uma espécie de racionalização do campo religioso. Essa racionalização do campo religioso abriu as porteiras para que o capitalismo pudesse ganhar mais espaço também. Sim, porque qual era a ética anterior à ética protestante? A ética dominante era a ética católica, que tinha um princípio muito básico de que o enriquecimento poderia ser um pecado, de que o enriquecimento poderia ser, de alguma forma, um processo de usura, por exemplo. Então a ética católica era uma ética de crítica ao enriquecer. E a ideia é que a pobreza seria muito mais elogiável. Então a ética calvinista traz a possibilidade de crescimento do capitalismo. O capitalismo que é, segundo Weber, o sistema econômico mais calculista até hoje, porque todas as ações vão estar baseadas no seguinte cálculo. Se eu agir de certa maneira, o resultado disso para mim será lucro ou prejuízo?
Então essa é a ideia de racionalização do mundo, de desencantamento do mundo. A gente vai passar, pessoal, por um afastamento das tradições. A gente vai passar por um afastamento... Nossa, tu viu como é que eu escrevi? Por um afastamento das emoções. Isso que antes eram fatores tão importantes para definir como que a gente ia agir, né? A tradição em boa parte da nossa vida antes que era moldada por aquilo que era tradicional, por aquilo que era costume, por aquilo que era consuetudinário, ou mesmo as nossas ações que eram mais baseadas nas emoções, tudo isso vai acabar perdendo força. O mundo desencantado weberiano é um mundo, de certa maneira, em que o cálculo puro e frio e calculista, como Thomas Shelby, o cálculo puro e frio passa a ser a nossa característica maior. Weber não está dizendo que nós abandonamos por completo as tradições. Não, ele disse que elas diminuíram um pouco o seu poder de influência sobre nós. Ele não está dizendo que nós excluímos por completo as emoções, também não. Ele está dizendo que aos poucos essas emoções não interferem tanto nas nossas atitudes, porque em vez de agirmos pelas tradições e pelas emoções, nós agimos pelo cálculo. O cálculo que sempre te questiona, essa atitude vai gerar algum tipo de benefício? Essa atitude que eu estou pensando em praticar vai me produzir algum tipo de benefício ou não? Porque se não for me beneficiar de alguma maneira, eu não tendo a agir de acordo com ela. Então vamos lá. O homem moderno de Weber, né? Eu gosto de imaginar o homem moderno de Weber como um sujeito que anda sempre com uma balança. E antes de agir, ele vai pesar as consequências para ver as consequências vão ser lucrativas ou vão ser de prejuízo. As consequências vão ser lucrativas ou vão me prejudicar de alguma maneira. E é isso, né, que a gente vai estar chamando de Max Weber Shelby. É isso que a gente vai estar chamando, então, de desencantamento do mundo, beleza? Esse cálculo sempre como característica máxima. E daí, olha só, o negócio pode ter começado na religião, pode ter chegado até a economia, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Mas com o passar do tempo, essa nova lógica, pessoal, ela vai acabar afetando tudo. Essa nova lógica mais calculista não vai estar só na religião e só na economia. Vai extrapolar para o âmbito do nosso dia a dia, para a nossa vida em sociedade. E é por isso que o Weber dirá, agora a gente pode trabalhar em cima de uma teoria das ações sociais, buscando compreender o seguinte: num mundo cada vez menos tradicional, num mundo cada vez menos emotivo, como que as pessoas encontram sentido para suas ações? O que motiva uma pessoa a agir de determinada maneira? E é com essa pergunta em mente que ele desenvolve o seu conceito principal, o seu conceito mais importante, segundo ele mesmo. Vamos colocar aqui o conceito de ações sociais, beleza? O Weber, ele vai apontar que existem 4 tipos de ações sociais. Olhem só, existem 4 sentidos possíveis para uma ação social. Uma ação social pode ser de tipo tradicional. Ou seja, o sentido por trás daquela ação é puramente manter a tradição, seguir um costume, manter uma prática viva. Então, sim, até nós temos uma diminuição do poder da tradição sobre
nós, sobre as nossas ações. Diminuiu o poder da tradição, segundo Weber, por conta do desencantamento do mundo, diminuiu, mas não acabou. Então a tradição, ela ainda é um fator que afeta a nossa atitude e sempre será. Então existem ações sociais de tipo tradicional. O segundo tipo, a gente pode chamar de ação social de tipo emocional ou ainda afetiva. O que é uma ação social de tipo emocional ou afetiva? O próprio nome deixa a coisa bastante clara, né? É quando a nossa ação foi motivada por uma emoção. Mais uma vez, é um tipo de ação que no mundo moderno e, consequentemente, no mundo contemporâneo, segundo Weber, é um tipo de ação que também tem perdido força, mas eu sempre destaco que não quer dizer que ela tenha sido abandonada por completo. Muitas vezes nós agimos ainda orientados por emoção. Mas é curioso, porque a gente tenta se afastar disso. A ação emotiva é vista por nós como algo ruim, como um tipo de ação inferior. Não consegui agir da maneira racional como eu queria. Pegou a visão? Nós estamos nos afastando da tradição, nos afastando das emoções, porque o tipo de ação que a gente quer cada vez mais é esse tipo aqui, a ação de tipo racional, a ação de tipo racional. Senhor, tu colocou 2 vezes, é porque é importante demais? Não só por isso. É porque existem 2 tipos de ações racionais, segundo Weber. Mas tu entendeu por quê? Segundo a teoria do desencantamento do mundo, ou desencantamento do universo, o nosso processo de nos tornarmos mais racionais, no sentido de calculistas, não quer dizer que sejamos mais inteligentes, mais calculistas só. Tá? O processo de nos tornarmos mais calculistas acaba fazendo com que as nossas ações se tornem mais movidas por cálculo. Então, quando nós temos essa ideia aqui, de ação social de tipo racional, quer dizer que foi uma ação social movida por um cálculo. Antes de agir, eu calculei, mesmo que tenha sido no automático, eu calculei para saber se aquela ação ia me beneficiar ou me prejudicar de alguma maneira. Repito, os 2 primeiros tipos têm perdido força. Os 2 últimos tipos vêm ganhando força, o que a gente já tinha percebido por conta do desencantamento do mundo, ok? Então, por que tem 2 tipos de ações sociais de tipo racional? Porque uma, pessoal, tu vai colocar assim, com relação a valores. Com relação a valores. E na última, tu pode colocar com relação a fins. Quando eu digo que existe uma ação social de tipo racional com relação a valores, eu sei que o conceito é longo e daí a gente pensa, puta merda, como é que eu vou ficar lembrando? Mas usa o conceito longo a teu favor. Olha ali, é racional, então uma ação que partiu de um cálculo, tu calculou se ia ser benéfico ou prejudicial para ti, na ideia de lucro até, né? Mas também essa ação tem sentido de acordo com valores, com princípios morais, que tu carrega. Então não foi simplesmente um cálculo. Tu calculou, mas também levou em consideração teus princípios, tua moralidade, coisas que tu acha correto. E por fim, a gente tem a ação racional com relação a fins. E essa ideia de fins aqui, pessoal, é a noção de objetivos ou finalidades, né? Para combinar com o conceito. É quando tu calcula que determinada atitude vai te aproximar do quê? A determinada atitude vai te aproximar de uma finalidade ou um objetivo que tu possui. Então, essa é a base da teoria das ações sociais weberianas. Analisar o sentido por trás das ações dos sujeitos. Compreender quando a ação quando a tradição está por trás disso, quando a emoção está por trás disso, quando um cálculo misturado com princípios morais está por trás de uma atitude,
ou ainda quando um cálculo, visando a um objetivo claro e bem estabelecido, mas o cálculo também esteve presente na tua atitude. Por isso, a tipologia, os tipos de ações sociais na obra de Max Weber. O Weber se preocupa mais com a questão de baixo, também as ações dos sujeitos importam. Claro, ele é um sociólogo, ele não quer entender só um indivíduo, mas ele leva em consideração essas ações, ele questiona os sentidos dessas ações. Isso caracteriza a sociologia de Weber.